Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar como medir polegada utilizando o paquímetro. Fração de polegada. Quando a gente usa fração de polegada, eu costumo falar, essa peça tem 3/16, 1/8, tem 3/4. Então eu vou explicar isso de uma forma simples, eu acredito que vai ser útil para algumas pessoas que ainda têm alguma dificuldade com esse tipo de leitura. Vamos lá então? Aqui nós temos um paquímetro, que é um instrumento de medição que requer cuidados na hora de manusear, para não bater, para não amassar, portanto não pode ficar junto com outras ferramentas da caixa. Aqui nós temos então uma escala comprida, que é a fixa, e uma escala móvel. Então, à medida que a gente segura com 4 dedos aqui e o indicador e o polegar aqui, a gente consegue movimentar essa parte móvel da escala, ok? Vai movimentando, vai abrindo, e a gente vê que as mandíbulas grandes servem para medidas externas. E as mandíbulas pequenininhas aqui, a gente chama de as orelhas do paquímetro, para medida interna. Muito bem, o paquímetro é um componente importante, muito utilizado, mas muita gente sabe utilizar apenas a parte em milímetros. E hoje eu vou explicar como medir em polegada, fração de polegada. Lembrando que a polegada também pode ser medido em milésimos de polegada, mas isso é para uma outra aula. Hoje eu vou explicar fração. Muito bem, a parte da escala fixa em polegada, tem aqui 1 polegada, 2, e assim vai. Esses dois risquinhos aqui simbolizam que a medida é em polegada. Então, 1 sozinho é 1. 1 com 2 risquinhos em cima indica 1 polegada. Essa 1 polegada foi dividida em 16 partes. Essas 16 partes, então, cada uma corresponde a 1/16 de polegada. Então, uma forma de interpretar a leitura é essa aqui. O 0 é o 0 mesmo. Quando a gente avança 1, como eu falei, 1 polegada foi dividida em 16 partes. Uma parte é 1/16. Quando a gente avança a escala móvel, para o segundo risquinho, coincidindo no 0 de novo, nós vamos ter 2/16. 2/16 fica com o número par em cima. Então tem que ser simplificado. A gente corta, fica 1/8, metade, metade. Então a leitura aqui é 1/8 de polegada. Quando a gente avança mais um pouco, fica em 3/16. Só que 3/16 já é ímpar em cima, então a leitura é direta. E assim, 4/16. 4/16 deu par em cima, não pode. A gente simplifica, fica 2/8, sempre diminuindo a metade. 2/8, ainda ficou com par em cima, não pode. Simplifica outra vez, ficou com 1/4. Agora sim, a leitura aqui é 1/4 de polegada, é só ver, ó, 1/4, 2/4, aqui é 3/4, 1 polegada, ok? É bem simples. Avançando mais um, vai dar 1, 2, 3, 4, 5/16 de polegada. Então, 5/16 é a leitura direto. Já aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/16. A gente vai simplificar, vai ficar 3/8. Divide aqui, metade dá 3, metade dá 8. Então essa leitura aqui é 3/8. Avançando aqui mais um, vai dar, se aqui era 6, aqui dá 7/16. Agora vamos ver aqui, ó. Quando avança mais um, se a gente observar, deu no meio. Então, só por dedução já dá para dizer que aqui é meia polegada. Mas como chegar até o número certo? Aqui, na verdade, dá 8/16. É só contar 2 aqui, ó. 2, 4, 6, 8/16. 8/16, simplificando, vai dar 4/8. Ainda ficou par em cima, como aqui. Par não pode, par não pode. Divide de novo, vai dar 2/4. Ainda deu par. Simplificou de novo, deu 1/2, que é meia polegada. Ok? É muito simples. Se avançar mais um, continua o raciocínio. 8, aqui era 8/16, aqui é 9/16. Então, sempre que é ímpar em cima é leitura direto, e quando é par, precisa simplificar e aplica esse raciocínio para o restante. Ok? Mas acontece que, às vezes, não cai o 0 alinhado com essa linha.
cai numa parte que você tem que fazer um cálculo. Cada parte dessa também foi subdividida, que é em 8 partes. Ou seja, cada 1/16 foi dividido em 8 partes. Que se eu fizer a conta, 8 partes aqui, multiplicado por 16 partes, vai dar 128. Ou seja, eu tenho aqui, para cada divisão de 1/16, eu tenho 8 128. E existem duas maneiras de fazer essa conta. Eu vou explicar as duas de maneira bem rápida. A primeira é olhando essa escala móvel, que é a escala do nônio, aqui de cima. São 8 divisões. Então, sempre que coincide no 0 ou no 8, como é o caso aqui, a leitura vai ter o número embaixo como 16. Então vai ficar 1/16 ou 3/16, sempre que coincide no 0. Porém, às vezes não coincide no 0, a gente sabe. Quando coincide no meio aqui, a leitura embaixo vai ficar 32. Ou seja, algum número em cima, 32 embaixo. Sempre que coincide nesse aqui, ó, no meio aqui e no meio aqui, vai ser 64. E essas outras leituras aqui, essa e essa, são leituras então de 128, ok? Então aqui a gente vê a escala móvel, certo? Sempre que coincide aqui no primeiro, que é o 0, também vai coincidir no último, que é o do 8, então vai dar medida embaixo 16. Sempre que coincide no meio, é 32. No meio dessa primeira parte é o 64, e aqui também no meio é 64. E nas medidas onde coincide neste ponto aqui, é tudo 128 embaixo. Então, lembrando, sempre que o primeiro risquinho coincidir, a leitura vai ser embaixo 128. Sempre que o risquinho coincidir no segundo, é 64. No terceiro, é 128. No quarto, é 32. No quinto, é 128. No sexto, é 64. No sétimo, 128. E no oitavo, igual ao primeiro, 16. Ok? Lembrando que, quando eu tenho 1/16, na verdade, eu também tenho 8 128. Concordam? Agora, como que a gente chegou nesse número aqui? Se é 1/16? Porque quando eu avanço apenas uma divisão na escala fixa, eu desloquei 8 128, ok? Eu não posso ter o número par aqui em cima. É uma regra, ok? Então eu tenho que dividir a metade do 8, fica 4. Metade do 128 fica 64. Só que ainda ficou par, não posso usar ainda. Eu divido outra vez. Metade do 4 dá 2. Metade do 64 dá 32, porém continua par, ainda não posso usar. Então eu divido outra vez, vai ficar metade vai dar 1 e metade vai dar 16. Ou seja, 1/16, que é aquela medida que eu tinha no início. Então quando eu falo 1/16, é o mesmo que eu estar falando 8 128. Porém, como é número par, eu não posso falar, eu tenho que simplificar até ficar ímpar, ok? Vamos fazer agora o primeiro exemplo. Vamos deslocar a escala móvel. Deslocamos. Observe que o 0 não alcançou essa linha. Essa azul aqui é só para mostrar, obviamente ela não existe. Então, se não deu aqui, não tem 1/16, eu tenho um valor menor que 16. O que me resta? Duas coisas. Aí são os dois caminhos que eu falei para fazer a conta. Aquele que eu expliquei há pouco. Sempre que coincide aqui no primeiro é 128, ok? Nesse aqui é 128, nesse aqui é 128 e nesse aqui é 128. Sempre que coincide no meio é 32, nesse aqui central é 64 e esse aqui também é 64. No qual que coincidiu dessa vez? Concordo que coincidiu em um de 128. Ou seja, então é só eu contar. 1, 2, 3, 4, a leitura é 5, 128, porque casou em um que é referente a 128. 5, 128. Tá muito fácil, ok? Então essa é a leitura que a gente encontrou. Vamos para mais um exemplo para a gente ir avançando. Neste outro exemplo aqui, eu avancei, olha, observe que o 0
passou de 1,16, ou seja, eu tenho uma medida maior que 1,16, mas também não são 2,16. Então, qual é essa medida? Então, eu vou pegar aqui e ver qual que coincidiu. Observe que eu tenho o de 128, qual que é esse aqui? Vocês se lembram? Lembram, né? Esse aqui é o de 64, é este ou este aqui, sempre que coincide nesse ou nesse, a leitura embaixo vai dar 64. Ou seja, se é 64, quantos 64 eu tenho aqui, ó, nesse espaço? Concorda que eu tenho 8 128 e tenho 4 64. Ou seja, daqui ao primeiro risquinho eu já sei que eu tenho 4 64. Porém, coincidiu com mais um aqui em cima. Não coincidiu com o de 128, coincidiu com o de 64. Ou seja, se eu tenho 4 aqui, eu somo com mais um aqui, deu quanto? Deu 5, 64. Olha a leitura lá, 5, 64. Ok? Vamos para mais um exemplo? Neste caso aqui, observe que passou também de 1,16, avançou, não coincidiu nesse, que é o de 16, não coincidiu nesse, que é o de 64, não coincidiu desse, que é o de 128, 64, 128, 32, 128, 64, coincidiu no último aqui de 128. Então vamos contar. Se caiu no de 128, eu já uso a escala aqui. Eu tenho 8 128 aqui, concordam? Se eu tenho 8 128 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mais 8, 15. Então a leitura deu quanto? 15, 128. Essa é a medida. Não precisa reduzir, por quê? Porque o 15 já é ímpar. Então pode ficar o 15 mesmo. Ok? Agora vamos ver outro exemplo. Neste exemplo aqui, observe, ó, tem o primeiro risquinho, 1,16, 2,16. Só que eu não tenho que pensar em 16, eu tenho que ver aonde coincidiu aqui, ó. Coincidiu nesse aqui de 32. Então eu vou pensar aqui em 32. Quantos 32 eu tenho na primeira divisão aqui? Se dividiu no meio, eu tenho 2 32. Um para cada lado. Se eu tenho 2 32 aqui, tenho 2 aqui, mais 2 aqui dá 4. Com mais 1, 32, porque coincidiu no primeiro, aqui no meio. Então, eu tenho 2 32, mais 2 32 com 1 daqui, dá 5 32. Essa é a medida. Tá ok? Vamos lá? Esta é uma maneira de fazer que eu acho bem fácil. Mas também existe uma outra que eu vou explicar aqui rapidamente. A outra, você sempre usa a escala de 128 e aplica a continha. Conta sempre o 128. Ó. 128 dá 1, 2, 3, 4, 5. 5, 128 é a leitura final. Muito bem. Entretanto, se você avançar, você vai dizer assim, opa, eu tenho aqui, ó, além do primeiro risco. Então, a quantos 128 eu tenho aqui? Eu tenho 8. Eu somo com esse de cima, 8, 9 e 10. 10, 128, eu simplifico, vai dar 5, 64. Sempre usando 128. É uma outra forma de fazer. Nesta aqui, ó, eu tenho 8, passou a primeira, aqui na primeira parte eu tenho 8, 128, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A leitura é 15, 128. Está aqui. Agora, observe aqui. Aqui eu vou usar sempre 128. Como eu disse, é uma outra forma de fazer. No primeiro eu tenho 8, com mais 8, 16. Então aqui eu já sei que eu tenho 16, 128. 16, 17, 18, 19, 20. Se eu tenho 20, 128, eu tenho que simplificar. Eu divido o 20 por 2 dá 10 e divido 128 por 2 dá 64. Vai dar 10, 64. Porém, ainda não está bom. Porque deu par em cima. Eu divido de novo. 10 dividido por 2 dá 5 e o 64 dividido por 2 dá 32. Então eu tenho 32 aqui, ok? Então eu tenho 5, 32. Essa é a medida.
Observe que nesse caso eu não estou me importando com aquela regra anterior. Observe aqui. Se eu sei que aqui caiu depois do zero, depois da terceira divisão. Como eu estou usando apenas a escala de 128, eu posso dizer o quê? Em cada um eu tenho 8, então 3 vezes 8, 24, ok? 8 e 8, 16, com mais 8, 24. Coincidiu aqui no primeiro, 25, 128. Aí pronto. Vamos ver outro exemplo? Aqui, ó. Eu tenho, mesma coisa, eu tenho 3 divisões, então eu já tenho 24, 128, porque em cada um eu tenho 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Tenho, a medida certa aqui é 30, 128. Só que como está par, está o número par em cima, eu divido, fica 15, 64. É a medida. Eu acho mais fácil fazer assim. É até o jeito que eu uso. Vamos ver um outro exemplo? Só para a gente fechar. Aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 divisões. Ou seja, se em cada um eu tenho 8, 128, em 4 eu tenho 4 vezes 8, eu tenho 32. Se eu tenho 32, eu vou somar aqui em cima, 32. Cada um aqui é 128. Se eu tenho 32 aqui, 32, 33, 34, 35, 128. Está aqui o número. Vamos ver o último exemplo. Neste caso aqui, não precisa porque é 16 direto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 16. Mas sim no último aqui, ó. Este aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 8, 40. Então aqui eu tenho 40, 128 acumulado. Eu vou somar com os de cima. 41, 42, 43, 44, 45, 128. Está aqui o número. Ok? Então é isso, gente. Eu acredito que ajude um pouquinho a esclarecer para quem tem alguma dificuldade. Na verdade, é fácil medir em fração de polegada, é bastante utilizado também. Eu acho que vale a pena aí, como a gente fala, né? Recordar é viver. Muita gente já sabe, já viu isso, mas eventualmente pode esquecer. Eu quis apenas relembrar um pouco o nosso tempo de Senai, essa instituição tão respeitada por nós. E aqui eu encerro, ok? Muito obrigado. Um abraço.